Fala aí, galerinha. Sou o professor Jefferson Fernando, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e esse vídeo vai ser a nossa aula de número 3 de uma sequência de aulas que eu estou postando aí que vão constituir um curso básico de raciocínio lógico aí para o pessoal que estuda para concurso, certo? Então, um curso de nível básico aí que pode muito ajudar vocês aí, ok? Então, a gente já teve aula 1 e aula 2 e esse vídeo vai ser a aula de número 3. Nesse vídeo, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os conectivos lógicos e suas tabelas verdades. Esse conhecimento desses conectivos e dessas tabelas verdades é muito importante no prosseguimento, no aprofundamento dos conhecimentos sobre raciocínio lógico, certo? Então, já deixo aí o recado para vocês que na descrição aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um link com o material dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje. O material constitui um PDF bem simples, com os slides da aula, e também algumas questões aí que vão servir para vocês praticarem, certo? Essas questões eu resolverei na nossa próxima aula, que vai ser a aula de número 4. Então, depois da aula, você baixa aí e pratica um pouquinho, tenta colocar em prática aí os conhecimentos da nossa aula de hoje. E na aula seguinte a gente faz as correções. E antes da aula, já gostaria de deixar aquele pedido básico aí para vocês, para se inscrever no canal aí, ativar as notificações e também deixar aquele like no vídeo aí para dar a força para o canal. Tranquilo? Beleza? A partir daqui, a gente vai começar a estudar os conectivos. Onde é que aparece conectivo? É nas proposições compostas. Como a gente costuma dizer, pessoal, por exemplo, na matemática a gente tem a tabuada, Tabuada do vezes, a tabuada do dividir, a tabuada do mais e a tabuada do menos. No raciocínio lógico, a gente tem os conectivos. E cada conectivo, como vocês já viram aí, ele tem uma tabelinha verdade, não é? Então, essas tabelas verdades, a gente tem que estar com elas tatuadas na mente. Mais do que a tabela verdade decorada que a gente tem que ter, é entender a ideia, associada àqueles valores. Por quê? Para ser proposição, repito, a gente tem que conseguir valorar como V ou F. Não importa se a proposição é simples ou composta. Para ela, tem que ser dado um valor, certo? V ou F, ok? Então, por exemplo, uma proposição simples, para ela é associado um valor, de verdadeiro ou falso. Uma proposição composta, para ela também tem que ser associado um valor. E o que é que determina o valor dessa proposição composta? São duas coisas, Os conectivos que formam ela e também os valores lógicos das proposições simples que compõem ela. Ok? Então, vamos lá. A proposição composta, ela é formada por proposições simples e conectivos. Dependendo do conectivo e dependendo dos valores lógicos das proposições simples, a gente consegue julgar o valor lógico da proposição composta todinha. Ok? Então, é como se a gente fosse montando um quebra-cabeçazinho ali. E saber as ideias desses conectivos, saber as suas tabelas verdades, é fundamental para saber isso. Beleza? Então, vamos lá. O nosso primeiro conectivo aqui, nós chamamos de conjunção. Certo? Nós chamamos de conjunção. É o I, o famoso I. Beleza? O famoso I. Ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Tranquilo, Então, a gente lê aqui, por exemplo, P e Q. Ok? Então, denominamos de conjunção a proposição composta formada por duas proposições quaisquer ligadas pelo conectivo I, ou equivalente, Ou equivalente, representado pelo símbolo, Esse símbolozinho aqui, ok? Um exemplo aqui de uma conjunção, Um exemplo de uma conjunção. Pedro vai à praia e Maria vai ao cinema, certo? São duas proposições simples conectadas pelo conectivo I, Chamado de conjunção. Seguindo aqui, eu trouxe aqui algumas formazinhas, que são equivalentes ao I. Tanto Pedro vai à praia, como Maria vai ao cinema, certo? Lucas vai dar aula, mas seu irmão vai trabalhar. Então, aqui são formas diferentes de se notar o conectivo I. Vamos para a tabela verdade agora. A gente vai montar, os valores lógicos aqui da tabela verdade de cada um dos conectivos, usando como base um exemplo. E depois disso, a gente vai olhar e vai pegar aqui um bizu para memorizar, certo? Então, vamos lá. Nossa primeira proposição aqui é a conjunção,
nossa conjunção aqui. Aí eu peguei como exemplo essa daqui, ó. Essa semana terá aula de matemática e raciocínio lógico, certo? Essa é a minha proposição, no caso, composta aqui. Então, eu tenho uma proposição simples aqui, ó, que é essa semana terá aula de matemática, né? E tem outra proposição simples aqui, e, né, terá aula também de raciocínio lógico, né? Que por questões do português, não precisa escrever isso novamente, certo? Então, é um conectivo I, beleza. Então, vamos lá. Nessas duas primeiras colunas aqui, a gente vai colocar todos os valores possíveis, né, para as combinações de V ou F, certo? Aí, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. V, V, F, F. Na segunda aqui, V, F, V, F. Pronto. Aqui eu tenho todas as possíveis combinações de V e F para as duas proposições simples, né? Vamos supor que essa primeira proposição aqui, eu vou chamar ela de P, né? Vai ser a proposição P, e essa outra proposição aqui vai ser a proposição Q. Né? Então, eu tenho todas as possíveis combinações, todas as possíveis valorações aqui, né? Para as duas proposições. Né? Tem o caso onde as duas são verdadeiras. Tem o caso onde a primeira é verdadeira e a segunda falsa. Tem o caso onde a primeira é falsa e a segunda verdadeira. E tem o caso onde as duas é falsas. São todas as possíveis combinações quando eu tenho somente duas proposições. Certo? Então, vamos lá. Imagine, vocês vão imaginar agora que eu disse para vocês isso aqui. Pessoal, ó, essa semana vai ter aula de matemática e raciocínio lógico. Certo? Eu falei isso para vocês. Né? Aí a gente vai começar a analisar o seguinte. Nessa primeira linha aqui, onde as duas proposições são verdadeiras. Né? Quer dizer, tem aula, né? No caso, passou-se a semana, suposto. Aí teve aula de matemática e teve aula de raciocínio lógico, né? Então, essa proposição todinha aqui que eu falei para vocês, né? Eu falei verdade ou mentira? Eu disse, pessoal, vai ter aula de matemática e raciocínio lógico. E como as duas aqui são verdadeiras, ó, teve aula de matemática e de raciocínio lógico, não foi isso? Então, o que eu falei para vocês, com certeza também vai ser uma verdade, não é isso? Porque eu disse que ia ter aula de matemática e raciocínio lógico. E nesse primeiro exemplo aqui, ó, que as duas são verdades, é porque teve aula de matemática e de raciocínio lógico. Então, o que eu falei para vocês, né, vai ser uma verdade. Certo? Agora vamos analisar a segunda linha aqui, ó. Nosso segundo caso. Eu disse, gente, vai ter aula de matemática e raciocínio lógico. Aí vamos lá. Nessa segunda linha, a primeira é verdadeira, quer dizer que teve aula de matemática. A segunda é falsa, quer dizer, não teve aula de raciocínio lógico. Certo? Aí vocês vão dizer o quê? Que eu falei a verdade ou que eu falei uma mentira? Se eu disse, vai ter aula de matemática e raciocínio lógico. Aí só teve de matemática. Então, o que eu falei vai ser falso. Não é isso? Vai ser uma mentira. Certo? Vocês estão entendendo a ideia da coisa aqui onde eu quero chegar, não é isso? Na segunda aqui, ó, ou melhor, na terceira linha, é a mesma coisa, né? Eu disse, vai ter aula de matemática e raciocínio lógico. Nessa terceira linha, a primeira é falsa, quer dizer, não teve aula de matemática, mas a segunda é verdadeira, teve aula de raciocínio lógico. Então, no caso aqui, nesse caso aqui, vai ser uma falsidade também, né? E na última aqui, que as duas são falsas, né? Eu disse, gente, vai ter aula de matemática e raciocínio lógico. E no caso das duas ser falsas, não teve aula nem de matemática nem de raciocínio lógico. Então, isso daqui também é falso. Certo? Então, está montada a nossa tabela verdade aqui da minha proposição, né? Da conjunção aqui, no nosso caso. Certo? Então, como é que a gente vai memorizar a conjunção? O que eu vou ter que memorizar da conjunção? Qual é o meu bizu aqui, ó? O bizu é o seguinte, a gente percebe, né? Vou dar até 2 bizus para vocês aqui, ó. A gente percebe na conjunção só dá verdadeiro em um caso. Então, eu não preciso memorizar as 4 coisas da tabela verdade, os 4 valores, certo? Eu vou memorizar o quê? Eu vou memorizar o que aparece menos, ó, que é verdade, né? Só dá verdade, a proposição composta todinha só é verdadeira quando as duas são verdadeiras, certo? Então, o bizu que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte, ó, no I, né, na conjunção, tudo verdadeiro dá verdadeiro. Tudo V dá V, certo?
E, se você preferir de outra forma, você pode dizer assim, ó, perceba que se tiver um que é falso, automaticamente já deixa falsa a proposição, não é? Ó, aqui tem um falso, então deu falso. Aqui tem um falso, deu falso. Aqui tem falso, deu falso. Ou seja, se tiver um falso, né, automaticamente prevalece essa falsidade. Então, prevalece o F. Se tiver uma das duas que seja falsa, automaticamente a proposição todinha já é falsa. Então, o bizu é esse aqui, ó. Né? No I, tudo V dá V, né? Ou prevalece o falso. Beleza? Então, a próxima agora. A nossa próxima é o OU, né? Chamado de disjunção, representado por esse Vzinho aqui, ó, para cima. Ok? A gente lê P ou Q. Então, a gente denomina, né, disjunção a proposição composta, formada por duas proposições quaisquer, ligadas pelo conectivo OU, né? Representado por esse sim. Então, quase o mesmo exemplo lá. Pedro vai à praia ou Maria vai ao cinema. Certo? Então, aqui a gente vai analisar também, né, o caso da tabela verdade. Certo? Quando é que a proposição vai dar falsa, quando é que a proposição vai dar verdadeira. Certo? No caso, a proposição composta. Então, bora lá. Nossa tabela verdade, né? As possibilidades aqui, para as proposições simples, elas são as mesmas. Ó, você bota metade das linhas verdadeiro, metade das linhas falsas na primeira. Aí aqui, por exemplo, tem 2V, né? Você divide na metade aqui, dá 1. Então, você vai começar a alternar agora. V, F. V, F. Certo? Agora, vamos lá. O exemplo é a mesma coisa. Você já deve estar até se perguntando, professor, mas é a mesma proposição composta? Lógico que não. Agora ela está ligada por um ou. Vocês vão ver que vai mudar tudo agora. Né? Só o conectivo aqui vai mudar tudo. Certo? Então, vamos lá. De novo. Ter aula de matemática é a proposição P. Certo? Ter aula de raciocínio lógico é a proposição Q. E a gente vai analisar, ó, as linhas de novo, as possibilidades aqui, certo? Vejam, eu disse, gente, essa semana vai ter aula de matemática ou raciocínio lógico, certo? Então, no primeiro caso aqui, ó, que as duas são verdades, né? As duas são verdadeiras, aconteceu o seguinte, quer dizer, teve aula de matemática e também de raciocínio lógico, não foi? Então, isso que eu falei para vocês aqui, essa proposição composta aqui, ela também vai ser verdadeira. Certo? Porque agora é o ou. Eu disse, vai ter aula de matemática ou raciocínio lógico. E teve aula das duas. Aí, nessa segunda linha aqui, a primeira é verdadeira. Quer dizer, ter aula de matemática aqui é verdadeira. Teve aula de matemática. Certo? Aula de raciocínio lógico, né, não teve, é falsa. Né? Mas eu disse para vocês que ia ter aula de matemática ou raciocínio lógico. Não teve aula de matemática? Então, o que eu falei aqui, automaticamente, vai ser verdadeiro. Certo? É o mesmo caso na terceira linha. Vai ter aula de matemática ou raciocínio lógico, não é isso? Aí, de matemática não teve, né? Ó, que a primeira proposição aqui é falsa. Mas de raciocínio lógico teve. Eu disse, gente, essa semana vai ter aula de matemática ou raciocínio lógico. Aí, chegou o dia da aula de matemática, não teve. Chegou o dia da aula de raciocínio lógico, teve. Então, o que eu falei não é mentira. Que eu disse que ia ter de matemática ou raciocínio lógico. O que eu falei é uma verdade. Agora veja, na última linha. Na última linha aqui. Eu disse, gente, essa semana tem aula de matemática ou raciocínio lógico. E na última linha aqui, as duas são falsas. Quer dizer, não teve nem de matemática nem de raciocínio lógico. Então, o que eu disse vai ser uma falsidade. Beleza? Tudo bem? Doeu em ninguém não aí? Tabela do OU. Tem bizu para tabela do OU? Lógico que tem. Qual é o bizu aqui agora? Tabela do OU, né? Tudo F dá F. Só tem um caso que dá F aí, ó. Tudo F dá F, não é verdade? Então, no caso aqui agora, tem outra maneirazinha também, né? Se vocês preferirem, né? Veja que quando tem uma que é verdadeira, automaticamente ela já fica verdadeira. Então, aqui prevalece o V. Se uma das proposições é verdadeira,
né, ou melhor, a disjunção, ela também já vai ser verdadeira. A disjunção só é falsa se as duas for falsas, certo? O próximo conectivo aqui é a disjunção exclusiva, certo? Também conhecida como conectivo do pobre. Vocês já vão entender por quê. Ó, a disjunção exclusiva é quase a mesma coisa que a disjunção, né? Até o símbolo dela é parecido, ó, só que ela tem um tracinho aqui embaixo, certo? É o símbolo da outra disjunção com um tracinho aqui embaixo, sublinhado, né? Aí a gente lê assim, ou P ou Q. Veja a diferença agora. Veja a diferença, ou P ou Q, certo? Na disjunção exclusiva, né, também conhecida como ou exclusivo, são proposições que são ligadas pelo ou, né? O exemplo, ou Pedro vai à praia, ou Maria vai ao cinema. Um exemplozinho aqui. Beleza? Mas e aí a tabela verdade? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, ó. Vamos pegar aquele mesmo exemplo da aula, né? Vocês vão estão enjoados já desse exemplo, mas não tem problema não. Vamos pegar aqui as combinações, ó. VV, FF, VF, VF. Você pode até perguntar, mas só tem esse jeito de fazer essa sequência? Não. É porque com essa sequência aqui eu já consigo todas as combinações. Certo? Você pode ir fazendo aleatoriamente aí, só que você corre o risco de misturar aí, né? Mas pode ir fazendo também. Então, ó, vamos olhar agora. Veja a ideia da coisa aqui. Eu vou dizer para vocês o seguinte, isso que está escrito aí. Gente, essa semana ou terá aula de matemática ou terá aula de raciocínio lógico. Certo? Então, no primeiro caso aqui, teve aula das duas disciplinas, né? Ó, as duas são verdadeiras. Então, o resultado aqui dá falso. Esse ou, né, também conhecido como ou exclusivo, uma proposição exclui a outra, certo? Ou é um ou é outro, certo? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ok? Disjunção exclusiva. Por isso que a gente diz que é o conectivo do pobre, certo? Ou viaja ou faz a feira. É um dos dois, não pode ser os dois, ok? Esse ou, sempre que os valores das proposições, os valores lógicos das proposições forem iguais, o resultado dá falso. Sempre quando os valores são diferentes, o resultado dá verdadeiro. Certo? Então vamos explorar o exemplo aqui. Ó. Ou tem aula de matemática, proposição P, ou tem aula de raciocínio lógico, né, que é a proposição Q. Certo? No caso de ter as duas, se acontecer de ter as duas, né, essa proposição composta aqui, ela é falsa. Porque eu disse o seguinte, ou tem de um ou tem de outro. Ou é matemática ou é raciocínio lógico. Se tiver as duas, eu menti. Né? O bizu é moleza. Tá aqui, já deu o bizu já. Ó. Valores iguais. Valores iguais. Como assim iguais? Né? VV ou FF? Da F. Certo? Valores iguais da F. Valores diferentes. Valores diferentes. Como assim valores diferentes? Um verdadeiro e um falso, por exemplo. Certo? Ou um falso e um verdadeiro, dá V. Então, dá verdadeiro. Ok? Esse é o bizuzinho aqui. Tranquilo? A próxima que a gente tem aqui, né? Essa daqui vocês podem anotar assim, ó. Essa daqui vocês podem até anotar assim. É a queridinha. Né? Por que é a queridinha? Por que digamos assim, o conectivo queridinho aqui? Né? Porque é o conectivo que é mais abordado pelas bancas. Esse se, então, né, é conectivo conhecido por se P, então que, né? Ele é muito famoso, também conhecido por condicional, certo? É uma proposição composta que usa o conectivo se então, ou por uma de suas formas equivalentes. Né? Tem aí também no material de vocês algumas formas equivalentes. Ok? Então, um exemplo aqui. Se Pedro estudar, então ele será aprovado. Certo? É uma condição aqui, por isso é chamado de condicional. Certo? Vamos lá. Uma pequena observação aí.
Às vezes eles são chamados assim, ó. A primeira proposição, né, é chamada de condição ou antecedente. E a segunda proposição é chamada de conclusão ou consequente. Como assim? Nesse slide anterior aqui, essa daqui é a primeira proposição. Ó. Essa daqui é a primeira proposição. Essa daqui é a segunda proposição. Certo? É a segunda proposição. Vou até mostrar aqui um detalhezinho para vocês. Lá no começo a gente viu, né, que esse ele não é, por exemplo, ele não é uma palavrinha amigável, né? Quando ele vem e esse ele aqui, né, é porque não é proposição. Mas é o mesmo caso da letra. Vocês lembram que eu disse que se tiver um valor para a letra, a gente considera como proposição? No caso, esse ele aqui está se referindo a quem? Ó? A Pedro. Certo? Eu sei quem é esse ele aqui que ele está se referindo. Por isso, aqui, nessa segunda aqui, ela é uma proposição. Perceba que eu posso tirar esse ele aqui que não perde, né, nenhum valor aqui para efeito de, como é que a gente diz? De significado. Né? Eu poderia muito bem colocar, se Pedro estudar, então será aprovado. Né? É colocado um ele aqui, foi só para fazer essa observação para vocês. É o mesmo caso da letra, quando a letra tem o valor dado. Vamos lá. Então, essa primeira proposição é chamada de antecedente, né? Então, a gente pega assim, se P, então Q, né? Essa primeira aqui, essa primeira proposição que vem antes, né, que vem depois do se aqui, ela é chamada de condição ou antecedente, e essa segunda proposição é conclusão ou consequente, né? Só para que se a gente, por exemplo, em alguma questão aí aparecer esses nomezinhos, né, condição, antecedente, conclusão, consequente, vocês já estão familiarizados quem é quem aí, beleza? Aí, as formas equivalentes aí, ó. Se P, vírgula, Q, vírgula, se P, né? Então tem várias e várias formas equivalentes aqui, ok? Isso daqui não precisa nem a gente ficar, né, falando não, vocês vão... O que é mais comum de aparecer? Quando aparece? Essa daqui é uma que geralmente vem muito, né? Essa daqui também. São as que são mais, né, das formas equivalentes, são as que são mais, tipo assim, que mais aparecem, né? Não é muito comum aparecer, mas quando aparece, geralmente, uma dessas duas aí. Mas, enfim. Aí tem os exemplos de verdade, né? Se chove, vírgula, o chão fica molhado. Perceba que aqui foi suprimido o então, né? Eu poderia colocar o então aqui. Se chove, então o chão fica molhado, né? O chão fica molhado, vírgula, se chove. Certo? Está invertida ela aqui, né? Quando chove, o chão fica molhado. São exemplos aí das equivalentes. Né? Tudo isso aqui é se então. Tudo isso daqui. Ok? E a tabela verdade, né? Essa daqui é a melhor de todas. Então, vamos lá. Para a tabela verdade, a gente tem VV, FF, VF, VF. Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo um pouco diferente aqui, né, para ficar um pouco mais fácil da gente compreender. Veja que a proposição que eu disse agora para vocês foi essa daqui, ó. Se eu nasci em Apodi, então sou potiguar. Não é isso? Potiguar é quem nasce no RN. Né? Se eu nasci em Apodi, então eu sou potiguar. Então vamos lá. Na primeira linha, eu tenho as duas proposições verdadeiras. Né? Então, quer dizer, eu nasci em Apodi, né? Então eu sou potiguar. Certo? Então, isso daqui que eu disse todinho, isso é verdade, não é? Isso aqui é verdade. Por quê? Se eu nasci em Apodi, realmente eu sou potiguar. Né? Porque Apodi faz parte do RN. Ok? Na segunda linha, a gente tem a primeira verdadeira e a segunda falsa. Ó, quer dizer o seguinte, eu nasci em Apodi e não sou potiguar. Isso é possível? Se eu disser para vocês, gente, eu nasci em Apodi, mas eu não sou potiguar, não. Vocês vão dizer o quê? Não, você está mentindo. Né? Então, isso aqui é falsa. Ok? Na terceira linha aqui é o seguinte, eu não nasci em Apodi, né? Porque a primeira é falsa, né? Então, eu sou potiguar. Pode ser verdade isso daqui? Pode sim, né? Porque, por exemplo, eu posso ter nascido em Mossoró, em Pau dos Ferros, Felipe Guerra, né? Não nasci em Apodi, mas sou potiguar, né? E a última aqui
né? As duas são falsas. Eu não nasci em Apodi e eu não sou potiguar. Também pode ser verdade, não é isso? Também pode ser verdade. Porque, por exemplo, eu não nasci em Apodi, né? Então, sei lá, eu nasci lá em Fortaleza, né? E eu não sou potiguar, porque eu seria cearense, no caso. Tranquilo? Aí a pergunta, tem bizu também? Tem, e esse aqui é o mais famoso de todos. Bizu, certo? Veja, como eu disse para vocês, a gente só precisa memorizar, né, lembrar daquele que é diferente. Ó. Veja que a proposição composta são 3 valores V e um só falso. Não é verdade? Então, ó, qual é a sequência que torna a proposição falsa? Essa daqui, ó. V, F, F. Né? Vocês vão lembrar disso daqui. Ó. Vera, Fischer é falsa. Então, sempre que aparecer Vera Fischer no si, então, vocês já vão saber que a proposição ela é falsa. Certo? Não precisa ficar lembrando a tabela verdade todinha. Nesse caso, só precisa lembrar o caso que ela é falsa. Né? Aí você lembra disso aqui. Vera Fischer é falsa. Né? Então, quando aparece se V, então F, isso daqui, o resultado dela, vai dar falso. A outra aqui que a gente vai falar é o se somente se. Né? Esse se somente se, ele pelo símbolo dele a gente já vê aqui, ó, é duas condicionais, um ainda e outra voltando. Né? Falando aqui em termos bem populares. É duas condicionais. Né? É o conectivo anterior, se então, só que é um para um lado e outro para o outro. Certo? A gente lê P, se e somente se, que. Né? Então a gente denomina bicondicional. Acho que isso aqui é um erro de digitação. Geralmente é para ser junto isso daqui. Não sei se foi eu que errei na hora da digitação, mas tudo bem. Proposição composta formada por duas proposições simples, qualquer que esteja ligado pelo conectivo. Se e somente se. Certo? Então, por exemplo, Pedro fica feliz se e somente se Maria sorri. Ok? É um exemplozinho aí. As formas equivalentes aí, ó. Tem várias. Né? Tem várias aí. Então, também tem aí no material de vocês, né? Mais comum, geralmente, é essa primeira aqui, né? Quando aparece, é uma das mais comuns aí, certo? Então, fica a critério de vocês aí, dar uma olhadinha também para não ser pego de surpresa, né? Por essas coisinhas aí. Mas vamos para o que é o foco da aula, né? É a questão da tabela verdade. Aqui vocês já sabem como é, né? As possibilidades. VV, FF, VF, VF, certo? De novo, eu coloquei um exemplo aqui para a gente se apoiar nele, né? Para a gente se apoiar nesse exemplo para analisar os casos aqui. Ó, o exemplo agora é esse aqui, a situação é essa daqui, né? Eu vou comprar um celular novo, se somente se eu receber um aumento salarial, né? Aí na primeira linha, as duas proposições simples são verdadeiras. Quer dizer, eu comprei um celular novo e eu recebi um aumento de salário. Né? Imagine o seguinte, eu digo isso para vocês hoje. Né? Eu digo isso para vocês hoje, aqui. Pessoal, eu vou comprar um celular novo se somente se eu receber um aumento de salário. Então, quando for daqui a um mês, por exemplo, né, eu recebi um aumento de salário e eu estou com um celular novo. Aí vocês vão dizer, então o que o professor disse há um mês atrás, é aquilo lá que ele disse era verdade. Né? Porque eu disse que vou comprar se somente se eu receber um aumento de salário. Então, eu recebi o aumento de salário e eu comprei o celular novo. Certo? Então, quando as duas são verdadeiras, a proposição composta todinha é verdadeira. Agora vamos analisar a segunda linha. Ó. Na segunda linha, a primeira é verdade. Eu comprei, né? Eu comprei o celular novo, mas essa segunda aqui é falsa. Essa segunda é falsa. Eu não recebi aumento de salário. Aí, de novo, imagina a situação. Eu disse para vocês hoje, né? Vou comprar o celular novo se somente se eu receber o aumento de salário. Aí daqui a um mês, vocês vão me ver, eu estou com um celular novo, né? Aí você vai dizer, vixe, professor, recebeu o aumento de salário, né? Aí eu digo, não, recebi não. Mas você não disse que ia comprar o celular novo se somente se recebesse o aumento de salário? Então você estava mentindo. Vocês vão dizer isso? Certo? Então, por isso que isso aqui é falso. Ok? Porque eu comprei o celular, mas eu não recebi o aumento. Ó.
Então, por isso que é falso. E é a mesma ideia na terceira linha, né? Só que eu não comprei o celular na terceira linha, né? Ó, eu não comprei o celular, isso aqui é falso. A primeira é falsa, certo? E eu recebi o aumento de salário. Eu recebi o aumento de salário. Então, também vocês vão dizer que eu estava mentindo, né? Imagina, daqui a um mês, né? Aí vocês vão ficar sabendo. Sim, professor, você recebeu aumento de salário. Então você comprou o celular que você disse que ia comprar, né? Aí eu digo, não, comprei não. Aí vocês vão dizer o quê? Ah, pois você estava mentindo. Então, essa daqui é falsa. E na última linha aqui, os dois são falsos, né? Então, eu nem comprei o celular e nem recebi o aumento de salário. Então, isso daqui é verdadeiro. Beleza? Isso aqui é verdadeiro. Olha qual é o bizu aqui. Valores iguais. Como assim iguais? Ou tudo V ou tudo F, né? Ou tudo V ou tudo F dá V, certo? Valores diferentes. Valores diferentes dá falso. Valores diferentes dá F, certo? Então, esses conectivozinhos aqui tem que saber todos, certo? Tem que saber todos. Até porque vocês vão ver em algumas questões que eu deixei no material de vocês aí, que vai ter algumas questões que a gente precisa saber essas questões desses conectivos, né? Quando é que dá V, quando é que dá F, certo? A gente vai precisar, ok? E pegando aqui já o gancho na questão dos conectivos, né? Tem a negação, né? Eu, particularmente, não trato a negação como conectivo, né? Para mim, negação é somente um modificador lógico. Certo? O que é que faz a negação? Ela troca o valor lógico da proposição. Se você nega uma proposição verdadeira, ela fica falsa. Se você nega uma proposição falsa, ela fica verdadeira, certo? Simples demais ele, né? Então, o que é a negação? Isso para a negação de uma proposição simples. A gente ainda vai ver negação de proposição composta, certo? Então, é representada por um tiozinho aqui, ou por esse símbolozinho assim, ó. Pode ser qualquer um dos dois, né? A gente lê não P, certo? Então, como exemplo aqui, ó, o pão é barato. Né? Se eu quero a negação da proposição P, né, o não P, eu vou dizer que o pão não é barato. Ok? O queijo não é bom. Então, eu quero a negação dessa proposição aqui, ó, não que. Eu vou dizer que o queijo é bom. Preste atenção, negar é trocar o valor lógico. E para negar, vocês vão colocar ou retirar o não, certo? Nada de usar aqui expressões contrárias. Por exemplo, eu tenho P, o pão é barato. Aí eu quero assim, ó, o não P. Ah, já que o pão é barato, é P, então o não P é assim, o pão é caro. Certo? Isso aqui não é a negação de P. Ok? Negar é somente você colocar ou retirar o não, né? Dar a ideia contrária daquela proposição. Certo? Beleza? Então, vocês não vão usar aqui os antônimos para negar uma proposição. Vocês vão utilizar o não. Beleza? E outra observaçãozinha aqui. A negação da negação de uma proposição é igual a essa mesma proposição. Como assim? Aqui é aquele negocinho da matemática. Menos com menos dá mais. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, o pão é barato, né? A negação disso daqui é o pão não é barato. Certo? O pão não é barato. Se eu quiser negar isso daqui, ó, e o pão não é barato, volta para a proposição inicial. Então, por isso que a negação da negação é igual à proposição inicial. Certo? Tranquilo? Negação, moleza, né? Molezinha, negação. Então, ainda tem aqui a tabela verdade dela. Uma proposição aqui verdadeira ou falsa, né? Então, quando ela é verdadeira, a negação dela é falsa e vice-versa, né? Quando ela é falsa, a negação dela é verdadeira. Tá aí, a tabela verdade bem facinho. Certo? Então, como exemplo aí, né? Eu até coloquei essa proposição aí. Raciocínio lógico é falso. Certo? Então, se eu quiser fazer a negação dela, eu vou dizer raciocínio lógico não é fácil. Ok? Não coloca assim, raciocínio lógico é difícil. Né?
porque vai dar a ideia de contrário aí, mas você muda o contexto da proposição, você muda a ideia que ela está falando. Ok?